Agora sim, ao vivo para o Facebook, YouTube e também para o Instagram. Uma boa tarde a todos os meus amigos, né, que já estão por aqui, conectados, para que a gente possa aí abrir este assunto tão importante para falar dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, que a gente possa explorar bem este tema. Conversando com a Isabela um pouquinho antes, estava aqui falando para ela que, infelizmente, os noticiários hoje não são tão positivos, apesar dos 14 anos da lei, né, que é uma lei, um instrumento de defesa da mulher em relação à violência doméstica, né, no combate à violência doméstica, mas hoje, infelizmente, as notícias não são tão boas, porque esta pandemia, o isolamento social, ele levantou uma poeira aí, né, que estava varrida para debaixo, foi colocada para debaixo do tapete, e veio à tona, e muitas mulheres estão sofrendo a violência doméstica neste período, infelizmente, e agora é um momento de grande reflexão para que a gente possa pedir uma ajuda, né, para que esse instrumento legal, que é considerada a Lei Maria da Penha, um dos principais instrumentos de maior efetividade, que realmente a gente possa ir unir os laços, as mãos, para que a gente dê mais força às mulheres que estão sofrendo com a violência doméstica. Então, quero aqui agradecer a participação da minha querida Isabela de Castro, que é advogada, ela que é diretora do Instituto Brasileiro de Direito da Família, também coordenadora do programa Posso, do Rotary Clube Santos Boqueirão. Então, a gente tem aí alguns assuntos, temas para falar nesse sentido. Isabela, você teve o mesmo sentimento que o meu hoje, ao abrir aí os noticiários e enxergar 14 anos da Lei Maria da Penha, não se tem muito o que comemorar. Você também sentiu isso? Obrigada, querida. Isabela, o seu áudio está fechado, do Face. Você tem que desbloquear o seu áudio no Facebook. Aí sim, desbloqueou. A sua imagem está travada, mas o áudio está desbloqueado. Tá. Agora está me ouvindo? Posso continuar? Estou ouvindo. Então, eu acho que hoje é um dia de reflexão, é um dia para a gente parar e pensar sobre tudo que nós já conquistamos e o caminho que nós temos a percorrer. E quais vão ser as nossas metas para atingir esse percurso aí com sucesso, com segurança, na medida o mais rápido possível, porque essa jornada é longa, é árdua, e como nós estamos agora em tempos de pandemia, mais difícil do que se imaginava inicialmente. Então, hoje eu também fiz uma pesquisa, né, para me atualizar, ver quais que eram as manchetes, para que nós pudéssemos aqui colocar hoje, e também tive a mesma sensação que você. É claro que, assim, eu já venho acompanhando todas as notícias, não foi só hoje, e eu já tinha esse sentimento, mas foi interessante de ver que hoje todas as mídias falavam a mesma língua, não era só o meu sentimento, né? Então, infelizmente, a gente tem aí um comportamento que vem, é um vulcão aí que está em explosão, porque para as pessoas que estão de fato em isolamento, que estão dentro de casa, o casamento, a parceria está muito difícil, porque o nosso dia a dia era cada um com a sua rotina, cada um com o seu trabalho, com a sua ocupação, enfim, com as suas atividades diárias. Isso fazia com que o desgaste do relacionamento fosse muito menor. E agora estamos confinados no mesmo ambiente.
E esse confinamento, então, traz com que você tenha que discutir assuntos do dia a dia, decisões banais que você tomava sozinha, agora tem mais alguém do seu lado dando um palpite, falando como fazer, olha, compra isso, não compra aquilo, essa comida tá boa, essa roupa não tá boa, não tá bem passada, não tá bem lavada, coisas que quando você estava na rua você não reparava, né? E são pequenas coisas que trazem esse desgaste para o relacionamento. Você vai discutir o programa de TV que vai assistir, o controle remoto com quem fica, o barulho que está fazendo das lives que você está conversando do seu trabalho, aquela necessidade de você estar isolado num canto para poder, de fato, estar trabalhando e não estar convivendo com a família, você não está dando atenção para o seu filho que está aqui do lado. Então, assim, são situações que a gente não estava acostumado, a gente não tinha isso. E, de repente, se tornou uma realidade. Para as mulheres, e eu acho que, assim, a situação ficou duplamente difícil, porque, além da dificuldade de você lidar com a pandemia, você ter que lidar com os afazeres domésticos, todos que você normalmente tinha alguém para te ajudar, nem que fosse uma diarista, uma vez por mês, seja o que fosse, né? A maioria das pessoas tinha alguma ajuda para poder ir trabalhar fora. Então, agora você não tem mais, você continua trabalhando de casa, em home office, você ainda tem que fazer todos os afazeres domésticos, e para aquelas que têm filhos pequenos, ainda tem que acompanhar o rendimento escolar da criança. Então, é uma rotina insuportável. Eu tenho pena, graças a Deus, meus filhos já estão crescidos, porque mais essa ia ser bem difícil, né? Realmente, Isabela, as pessoas se viram num momento onde o que fazer, né? Mas em relação à Lei Maria da Penha, que comemora hoje 14 anos, nós temos aí um importante instrumento em mãos que realmente é de defesa da mulher, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha está completando 14 anos. Ela veio depois de muita discussão, muita dificuldade em poder aprovar essa mudança de comportamento, porque o que acontecia? Antigamente, toda vez que acontecia algum problema de violência, era um crime de menor potencial ofensivo. Então, o agressor, ele, no máximo, era condenado à prestação de serviços comunitários e a entregar cestas básicas. E não era considerado crime aquilo que ele estava fazendo realmente. Com a mudança, quando veio a lei, então todas essas atitudes de violência passaram a ser de fato crime. Então a lei, ela não só orienta, como ela pune. Então, assim, e ela tem um caráter educativo. Então, ela obrigou a maioria dos agressores a enxergar que aquilo que eles faziam era errado. Porque qual o problema? A maioria dos homens não enxerga que está praticando uma violência. É importante a gente destacar que a Lei Maria da Penha é uma lei excepcional. O que quer dizer? Ela é uma lei excepcional, ela só vale durante aquela situação excepcional. Então, quando acabar a violência, acaba a justificativa de termos a lei se torna inconstitucional. Então, aí, nesse dia, sim, vai ser um dia de grande comemoração. Nós não precisamos mais de uma lei que trate de violência doméstica e familiar. Olha que maravilha, não precisa dessa lei. Então, enquanto a gente tem a lei e ela é tão usada, fica difícil a gente dizer que hoje é um dia para comemorar. Por isso que eu gosto de dizer que hoje é um dia para refletir. É claro que nós comemoramos todas essas conquistas, a possibilidade desse comportamento ser encarado, ser visto realmente como um crime, e para que a gente possa iniciar políticas públicas e fazer investimentos para modificar, para amenizar todo esse comportamento. Porque enquanto isso daí não era tido como um problema da sociedade, não havia políticas públicas para isso, não havia investimento. Uma coisa que a gente tem que colocar, a Lei Maria da Penha tirou a violência doméstica da esfera familiar e trouxe para a esfera do Estado. Então, hoje, por quê? A nossa Constituição diz que a família é a base do nosso Estado. Então, a gente tem que proteger a família. E a gente agora, quando tem a incidência de um crime dentro da família,
É dever do Estado interferir. É dever do Estado vir criar políticas públicas para resolver esse problema. Então, por isso que essa lei é tão importante e ela traz tantas coisas boas, que aí, nesse aspecto, nós estamos comemorando, que são mecanismos para que, de fato, a gente possa coibir tudo isso. Infelizmente, nem tudo que está na lei a gente consegue colocar em prática. O Instagram travou um pouquinho a sua fala, mas eu vou deixar aqui a sua fala pelo Face e aí as pessoas vão ouvindo, tá bom? Pode continuar falando. Ah, você desconectou. Do Facebook, tenta do Instagram. Vamos ver se ela reconecta de novo, que aí a gente tem essa fala aqui da Isabela. Vamos ver. Eu acabei de desconectar porque eu não estava ouvindo nada. Não do Facebook, é do Instagram. Pessoal, já vou aproveitando aqui, olha, para deixar os comentários das pessoas, parabenizando sobre o tema, para essa live. É muito bom para que as pessoas possam cada vez mais aprender e saber dos seus direitos, né? Então, a gente tem aqui, olha, a Carta Capitão manda aqui um grande abraço, fala da importância de cada vez mais aprender sobre essa lei, né? Então, a gente tem aqui, olha, o Ademir coloca, boa tarde, sempre é bom fazer esse tipo de live para todas as mulheres. Parabéns, obrigada. Parabéns pelo tema de hoje, reflexão para a sociedade, é isso mesmo, as datas são importantes para que a gente tenha essas referências aqui, Isabela. Vamos adicionar novamente. Aí, aguardando. Vou insistir porque realmente é um tema muito importante para todos nós. Pronto, Isabela, pode continuar, querida. Tá me ouvindo agora de novo? Tô. Não no Face, não tô. Ah, tá sim, tô sim. Pode continuar. Tá. Bom, então, hoje é um dia para que a gente possa refletir sobre tudo isso. É um dia que a gente possa comemorar tudo que já foi feito, que é muito bom, sem dúvida nenhuma, é muito bom, mas ainda há muito o que fazer. Por quê? Esse muito o que fazer. A gente está vendo agora com a pandemia o quanto é instável toda essa situação dos relacionamentos e o quanto é difícil da gente conseguir mudar. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem que ser efetivamente usado, todos os mecanismos que ela está propondo. É importante a gente colocar que está havendo, de fato, um esforço no sentido de se adequar à lei, cada vez mais a gente vê ajustes, a gente vê sendo colocada outras questões para aprimoramento. Então, isso tudo é muito importante. Então, a cada vez que a gente tem alguma questão, às vezes é uma lei nova, às vezes vem com mais uma renumeração, mais um artigo, mais um inciso, dando mecanismos para que a gente possa fazer valer tudo aquilo que estava lá na lei, tudo aquilo que foi proposto. A gente tem que conseguir... Nós tivemos alteração recentemente na lei, né, Isabela? Considerável. Sim, muito importante que é a questão do agressor agora, né? Ele é obrigado a participar dos cursos de reciclagem. Antigamente era uma questão opcional, agora ele é obrigado ou ele vai preso. Por que que isso é de suma importância? Porque sem a fala masculina, sem que ele entenda que aquele comportamento agressivo constitui um crime, ele vai repetir aquele mesmo comportamento. Daí porque a gente tem que realmente ter essa conversa. É até muito interessante, eu comentei com você, que hoje a Rádio Senado, a senadora Rose de Freitas, do Podemos, de Espírito Santo, ela deu uma entrevista muito boa, aonde ela estava justamente colocando, não adianta a gente fazer tantas leis se a gente não consegue implementá-las, precisa colocar todas essas questões. E a solução principal aqui é através da educação, que eu acredito muito nisso,
É o projeto do Rotary Clube Santos Boqueirão, nós estamos desenvolvendo, é todo baseado na educação. Depois até a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas falando ainda da fala da senadora, ela colocando o quanto é importante a gente falar sobre a sexualidade e sobre a educação de gênero para as crianças pequenas, para elas entenderem que isso pode ser diferente, porque normalmente o que eles acompanham em casa, dentro da família deles, eles assistem essa violência, então eles entendem como sendo um comportamento normal e repetem. Então é preciso que alguém diga para eles, não, isso não é normal, isso não é correto. Quando a gente consegue essa fala qualificada, que vai ensinar essa nova geração a não repetir esse comportamento, a gente consegue aí modificar e trazer uma nova geração já mais consciente. São questões importantes que a gente vem mudando ao longo do tempo. Eu acho que um grande exemplo são as questões do meio ambiente, que a gente, na minha geração, não falava a esse respeito. Na geração dos meus filhos, começou a ser ensinado na escola, e hoje eu tenho 3 filhos verdes, né? Assim, totalmente conectados com o meio ambiente. Então, nós temos agora uma nova geração se formando que nasceu na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, com 14 anos, ela é adolescente, né? Então, assim, as meninas que nasceram já sob a égide da Lei Maria da Penha já têm uma outra noção, uma outra conotação. Elas já são ensinadas a não admitir certos abusos, né? É importante que a gente sempre reitere, a violência não é só a física, aquela que deixa a marca, né? Que bateu, deu beliscão, empurrou, né? Que aí, quando aparece alguma coisa assim, a televisão sempre dá muita ênfase, mostra, porque são imagens que chocam, que chamam a atenção. Mas eu considero tão ou mais importante a violência psicológica, porque ela se difunde em quase todas as casas, em diferentes graus, e isso pode trazer feridas e problemas ainda mais profundos do que aquele que causou a violência física, né? Normalmente, a violência começa no lado psicológico, por isso que ela é muito importante de ser detectada e de não ser levada adiante. Porque aí, quando você passa da violência psicológica, ela vai evoluindo e ela vem para a violência física. Então, quando você já percebe que você está num relacionamento abusivo, onde há violência psicológica, você já tem como visualizar. Só que muitas meninas não sabem que essa violência psicológica está errada, que isso é uma violência. Quando um parceiro lá, o companheiro dela, o namorado, o ficante, o que quer que seja, quer controlar a saída dela com as amigas, a maquiagem que ela usa, a cor que ela pintou a unha, a roupa que ela está, né? A roupa que ela está usando, o lugar aonde ela vai, o curso que ela vai fazer, os interesses que ela tem, tudo isso são práticas abusivas. Que depois... O início da violência, né? Isso, exatamente. Porque o que mais que nós temos? Nós temos depois a violência patrimonial. A violência patrimonial, quando esse parceiro também quer tomar conta do seu dinheiro, não só de ele pegar o seu dinheiro, mas de dizer o que você pode gastar, onde você não pode gastar, o que você tem que fazer, sempre sob desculpas. É isso que a pessoa precisa ficar atenta. Porque quando ele está limitando, ele está fazendo alguma coisa, ele sempre diz, eu estou fazendo isso porque eu te amo muito. Eu estou fazendo isso pensando no nosso futuro. Eu estou fazendo isso para cuidar da nossa família. E outro dia, até conversando, uma médica me falou que tinha uma amiga médica, especialista, top, que o marido pegava o salário dela todinho. E aí, às vezes, aí que ela tinha recentemente, tinha dito, olha, eu vou te dar um carro de presente de aniversário. O carro comprado com o salário dela. Isso é mais comum do que a gente imagina, né, Isabela? E ela achando o máximo que ela ia ganhar um carro do marido. Sem entender que aquele dinheiro era dela. Então, olha até que ponto que aquele parceiro manipulador consegue controlar e trazer para essa violência. Então, assim, as pessoas não devem aceitar, porque muitas vezes isso daí, depois, ele vai crescente. Os estudos todos mostram que ela não fica aqui. Então, nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência financeira, patrimonial, nós temos aí a possibilidade da violência sexual, que pode ocorrer até dentro de casa,
entre marido e mulher, quando a mulher não quer sexo e o marido insiste e ele força. Ele pode ocorrer até quando um parceiro obriga a mulher a ir fazer atos sexuais de conotação sexual com o terceiro, que é até explorar isso que acontece. E nós temos a questão moral, que é quando a calúnia, né, quando a difamação, injúria. Então, assim, principalmente as jovens, precisam tomar muito cuidado, porque essa intimidade hoje, essa prática dos nudes, principalmente agora no nosso modo virtual, enquanto o relacionamento está bom, está tudo ótimo. E depois, quando briga? São utilizadas como ferramentas de ameaça, né? Isso, chantagem total. Então, assim, a pessoa precisa ter muito cuidado com quem ela se relaciona, como ela se relaciona, e tudo isso já está previsto na Lei Maria da Penha. Por que a lei é tão comentada? A nossa lei, para vocês terem uma ideia, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo. E por que a gente precisa de uma lei tão boa? Pasmem, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. Então, olha só, a gente tem uma lei maravilhosa e mesmo assim esses índices alarmantes de violência. Então, é preciso realmente que a lei saia. Sem falar, Isabela, que muitas pessoas acham que isso acontece somente nas comunidades mais vulneráveis, na periferia. Acontece nos lugares que você nem imagina, né? Ali do lado da sua casa. Por isso a atenção ela é muito importante, né? É por isso que a gente sempre fala hoje, a questão do abrigo de marido e mulher, ninguém mete a colher, é um ditado passado, isso não se aplica mais, é obrigação social de todos tomar esse cuidado, porque essa família que está sofrendo a violência, além de você pode estar se relacionando com ela no seu condomínio, os seus filhos estão se relacionando na escola, vai trazer problemas para todos que gravitam ao redor, que não se limitam ao casal. Então, hoje em dia, quando a gente estuda todas essas repercussões, então a gente tem realmente essa noção de que o problema é social, o problema não é familiar. Daí porque a importância do Estado vir participar e tomar a frente de várias políticas públicas nesse sentido, para poder vir colocar e trazer esse tema para uma melhor qualidade de vida da sociedade, né? A escola, gente, uma família que está com problemas, essa criança, o que ela traz de repercussão para a escola, quer dizer, o seu filho que está lá estudando na mesma classe, ele vai ser impactado. Olha que coisa. E hoje em dia, vocês têm que entender, assim, uma coisa importante. Existe o Disque 180. Quando você faz essa denúncia do Disque 180, você pode denunciar que você suspeita dessa violência no seu vizinho, na sua prima, na sua amiga, que você está vendo. E esse caso vai ser estudado. Não necessariamente você tem que ser parte daquele caso para você poder denunciar. Então, por isso que há tantos movimentos hoje de pedido de ajuda. E vocês vejam, por exemplo, aquele movimento do X vermelho na mão, quando você vai chegar na farmácia, aquela campanha, diz que o que... E esse movimento foi até estendido para outros estabelecimentos comerciais, né? De tão importante que ele se tornou. Disse que, inclusive, uma das primeiras pessoas atendidas foi uma senhora que o marido controlava ela de tal maneira que ela não tinha liberdade nem de falar com as filhas. E aí, numa live com a filha, mas com o marido do lado, sem que ele percebesse, ela mostrou a mão para a filha. Aí a filha chamou a polícia. E aí, quando chegou em casa, ela estava realmente em cárcere privado, em situação muito difícil. Então, a gente não imagina, a filha não sabia, ela não tinha como falar, ele sempre controlador, sempre ali ao lado dela. E essas situações, infelizmente, se repetem em muitos lares. Olha só que interessante que a Zantucci, que acho que é sua filha, não sei, que ela até mandou, ela faz um alerta aqui, filho de peixe, né? Peixinho, olha só, não só em relacionamentos heterossexuais, mas existe também relacionamento abusivo em relacionamentos homossexuais. A Andréa coloca, perfeita colocação da desconstrução da violência doméstica, pois é um círculo vicioso e naturalizado pela sociedade. Perfeita colocação, e
é exatamente este momento que nós estamos passando, de se tornar comum, né, esses atos de violência. E isso é muito perigoso e a gente tem que cortar este mal pela raiz, né, Isabela? Exatamente. Por isso que hoje não é um dia só de comemorar, como a gente fez assim em outros anos. Ai, que bom! Aniversário da Lei Maria da Penha, estamos progredindo. Porque, como você falou, a poeira que estava embaixo do tapete levantou. E a gente está vendo que o problema é muito mais grave, muito mais complexo do que se imaginava. Então, isso traz para nós aí uma realidade que precisa ser encarada de frente. Não adianta querer retardar isso. Essas repercussões, como nós já vimos aí em algumas alterações da lei, por exemplo, a quantidade de atestado médico de pessoas que deixam de trabalhar, de mulheres que ficam afastadas por problemas, entendeu? A quantidade de problemas da repercussão escolar, que eu volto a falar, que é uma coisa que me preocupa muito. Inclusive, hoje, nós temos aí dados alarmantes com a questão da violência familiar frente às crianças e adolescentes em casa. Existem aí muitas questões realmente para nós falarmos. Então, esse ano, eu acho que assim a data ficou um pouco diferente. A data realmente está aí da gente discutir essas políticas públicas para melhorar. Olha só que interessante que a Gaia, ela coloca, a Freire, a Patrícia, ela põe assim, olha, os filhos também têm que ajudar as mães, em caso de serem, quando adultos, vejo que eles não querem se envolver e a mãe sofre com o pai. A Carmen, ela põe, boa tarde, a lei existe, foram feitas mudanças sim, que veio a melhorar, porém ainda temos muito o que lutar para aprimorar. O violentador vive livre, mesmo sabendo que pode ser preso, porém não existe uma procura para que haja realmente uma punição. Isso precisa mudar. As mulheres é que vivem com este medo constante, né? Pois eles somem e continuam impunes. Isso é muito triste, né? E realmente a gente ainda se depara com essa situação, a mulher com a medida protetiva e mesmo assim ela não tem aquela proteção adequada, mesmo com todos os meios e esforços que a gente promove, a gente sabe que recursos humanos da Polícia Civil, Polícia Militar, são poucos para este fim, né? Exatamente. Se misturam com todas as outras ocorrências. Falta ainda a vara especializada de violência doméstica para que a gente possa agilizar os processos, né? Então, eu aqui com a Isabela, como presidente da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, a gente vem lutando para que essa conquista chegue à cidade de Santos. A cidade de Santos merece, já passou o tempo da vara especializada de violência doméstica chegar à cidade. Por isso, né? Quanto tempo, né, Isabela? Quanto tempo? Então, assim, a gente não pode deixar de falar. Falar sempre, alertar e pedir. Não há como cansar. A lei existe, Maria da Penha, ela é um dos instrumentos mais seguros e eficazes, mas a gente está sempre tendo que criar outros instrumentos para que ela realmente tenha a força que a Maria da Penha pensou no momento desta lei, né? Então, como eu coloco o projeto também, a lei respeitar, que já existe na cidade de Santos e precisa funcionar. Como a Isabela destacou lá no início, né, a Lei Maria da Penha agora ela obriga que o homem agressor participe dos cursos de reeducação. Aqui em Santos a gente já tem a lei e a gente precisa fazer com que ela funcione, né, Isabela? Exatamente. Precisa convencer esse homem a realmente participar dessa fala, né, de conscientização, porque ele vai estar presente, então precisa que na hora que estão conversando com ele, realmente consigam envolvê-lo para fazer essa mudança, e eu acho que uma mudança de longo prazo, de geração só, é o que vai resolver o problema. Por enquanto a gente vai tapando o sol com a peneira, né, porque assim, vai tentando amenizar a situação, mas só quando a gente tiver uma nova cultura, tiver essa nova geração aí, de meninas criadas já dentro da Lei Maria da Penha e que saibam se impor, que saibam colocar, é que nós vamos poder mudar. E como você falou naquele outro momento, a Lei Maria da Penha, ela protege todo tipo de pessoa, em qualquer camada social, cultural. É preciso que, assim, todos... a violência, ela está em todas as casas, pode estar em todas as casas, né? E, então, algumas pessoas
mais esclarecidas, elas vão ter mais acesso e vão reconhecer a violência e vão denunciar. Outras pessoas não tão esclarecidas, elas entendem que aquilo é normal e por isso não denunciam. Daí porque até quando a gente vai fazer uma análise aí sobre as denúncias e as regiões, a gente vê que tem muito mais denúncia em regiões com um poder econômico e social um pouco melhor, né? Mas a gente precisa, então, incentivar que todos tenham conhecimento da lei. Eu fico boba de ver que algumas pessoas, algumas jovens, não sabem como a lei funciona, não sabem dos tipos de violência. Esse projeto do Rotary está dando a oportunidade da gente conversar muito, da gente ter muita interação, e até filhas de pessoas do clube vieram comentar, vieram discutir, quando a gente trouxe o assunto, que não sabiam que podia ser assim, que não sabiam que as coisas também eram erradas. Olha o que a Carmen Lúcia coloca aqui para gente. Precisamos destas orientações nas escolas, principalmente nas escolas de Fundamental 2. Esse Exatamente. projeto, né, do Rotary, justamente vem ao encontro desta afirmação, né? Exatamente, porque essas crianças, como eu tinha falado antes, elas têm uma realidade dentro de casa que elas levam como modelo. Porque se ninguém mostrar para elas que existem outros modelos, que pode ser diferente, elas entendem que aquele é o jeito certo de fazer. Então, precisa realmente vir conversar, vir explicar que aquele modelo está errado, não é o melhor, e que ela pode fazer diferente. Então, quem melhor do que a escola, né, para poder falar sobre isso? Então, a gente precisa convencer aqui as escolas, os professores. Eu não acredito que a gente tenha dúvidas sobre o esclarecimento dos professores, mas precisa, de alguma forma, encaixar isso daí na grade curricular, na hora que já se vai falar de sexualidade, se falar de igualdade de gênero. Não é hora de ter preconceito com relação a isso. Infelizmente, muitas pessoas ainda entendem, confundem a igualdade de gênero como sendo alguma coisa ruim. Querem tornar meu filho ou minha filha homoafetivos, não querem que meus filhos tenham identidade, ou assim, querem distorcer princípios religiosos. Não tem nada a ver com nada disso, gente. Nós apenas falamos de uma questão de respeito. Respeito é fundamental numa sociedade culta e organizada. Sem respeito, não há como ter inter-relações saudáveis. E a gente precisa, numa sociedade, de ter essa troca. Sem essa troca do dia a dia, ninguém faz nada, porque você está trabalhando, está prestando um serviço, está recebendo algum dinheiro, está pagando alguma coisa, está indo no supermercado. Você se relaciona com todos ao seu redor. Esse relacionamento ele tem que ter como base respeito. Hoje ainda via-se muito rapidamente uma notícia de que um rapaz negro, eu não vi direito a notícia, mas ali numa loja, num shopping, foi agredido, puxaram ele de lado. Então, assim, o respeito é com relação a tudo. É com relação à sua orientação sexual, com relação à sua raça, com relação ao seu credo. Não há mais lugar para intolerância religiosa, para essa questão de intolerância racial. Temos que entender que todos nós somos humanos e que, principalmente, homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos e obrigações. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para colocar, para destacar que quando a gente discute, por que homens e mulheres, então, podem ter os mesmos direitos e obrigações, mas pedem privilégios, querem aposentadoria mais cedo, querem a licença maternidade. Estávamos discutindo agora recentemente, né, a questão da incidência do imposto na licença maternidade. Isso é uma questão de equidade, é promover a igualdade de forma diferente para que todos realmente sejam iguais e tenham as mesmas oportunidades. Se a mulher ela tem uma tripla jornada, ela está trabalhando em casa, está cuidando da educação dos filhos e está ainda no trabalho fora, é claro que ela precisa de uma aposentadoria mais cedo, porque ela está com um desgaste muito maior do que o homem, que ainda nos dias atuais na nossa sociedade se preocupa muito mais em ser o provedor, em fazer o trabalho fora de casa e não colaborar dentro de casa. Quando ele deveria entender que esse trabalho dentro de casa não é ajudar,
é participar, porque a obrigação é tanto dele quanto dela. Enquanto a gente não mudar esses conceitos, não mudar essa realidade, é preciso que a gente trate diferente para poder ter essa igualdade. É preciso que a mulher que vai estar amamentando, que vai estar cuidando do filho sozinha, tenha essa licença gestante. Porque o pai, ele vai dar carinho, ele quer, tá? Tomara que ele venha trocar fralda, que ele venha dar mamadeira, que ele participe em tudo isso. Mas, infelizmente, a realidade na maioria das famílias ainda não é bem assim. Então, a gente precisa, até que se chegue num patamar mais igual, dar essa infraestrutura diferenciada para que a gente tenha depois os mesmos resultados. Isso se chama equidade. Verdade, Isabela. Perfeito pensamento. A Andréia coloca aqui. Outro ponto são as mulheres com deficiências que estão em pior situação, pois possuem mais barreiras ainda nas denúncias. Perfeita colocação. E eu digo aqui que recentemente tive uma reunião com a Polícia Civil para que a coordenadoria da pessoa com deficiência, a Cristiane Zamari, participou ao meu lado, para que a gente tenha um recurso para as mulheres que têm a deficiência visual, para que elas possam também acessar o boletim de ocorrência virtual, né? Uma vez que o boletim de ocorrência em relação à violência doméstica foi permitido no meio desta pandemia. Então, temos que aprimorar, avançar para defender também as mulheres com deficiência. Com certeza, né? A deficiência limita muito essa autonomia de vontade, essa denúncia, né? Por isso que é preciso olhar atento das pessoas que estão próximas para que elas possam ajudar. E é importante a pessoa entender que quando ela está metendo a colher, ela pode estar salvando uma vida. Então, isso é muito importante. Não pode mais fingir que não viu e não ouviu. Exatamente isso. Desculpa, exatamente isso é que eu estou coordenando o som aqui do Face, do Insta, para não atrapalhar o áudio. Isabela, eu acho que a gente ainda, esse assunto, ele nunca vai se esgotar, né? Infelizmente, estamos aqui em 14 anos da Lei Maria da Penha, debatendo a lei, falando sobre a lei, né? Sobre o aprimoramento e, principalmente, muita gente fala assim, critica a lei, fala, a lei não funciona, a Lei Maria da Penha não funciona. Mas eu quero dizer a vocês que não é a Lei Maria da Penha que não funciona. Os mecanismos colocados para amparar a lei que muitas vezes falham, né? Por falta de estrutura física, falta de estrutura de RH, e aí acaba travando a efetividade que a Lei Maria da Penha teria que ter para todos, né? A falta da vara especializada em violência doméstica, de acordo com a Delegacia da Mulher, que conseguimos recentemente, no ano passado, fazer com que ela, aqui em Santos, só em Santos, ela ampliasse seu horário para 24 horas, olha só, né? Depois de tanto tempo, depois de tanto suor, a gente conseguiu uma delegacia da mulher 24 horas em Santos, para uma região da Baixada com mais de 1 milhão de habitantes. Então, eu acho que falta realmente caminharmos para ajustar realmente o que a lei diz e vem para proteger, né? Como a vara especializada em violência doméstica, que, segundo a delegada, né, as delegadas das DDMs, este instrumento é fundamental para dar agilidade no processo. Em Santos, por exemplo, hoje, quando é aberto um processo numa delegacia da mulher, vai para a vara especializada, vai para as varas criminais, onde 6 juízes estão lá para trabalhar para todos os tipos de crime, né? Não só da violência doméstica. Então, elas ficam ali na sorte. Será que vai, com que juiz, como que vai ser tratado este tema, como será que vai ser tratado este assunto? Então, é realmente uma pena, né, Isabela? Mas a gente torce aí, e se depender do nosso trabalho, com certeza vai vingar, porque a gente não vai deixar de falar. Exatamente, quero prestar aqui meu reconhecimento realmente pelo seu trabalho aí na Câmara, à frente de tudo isso. Eu estou acompanhando você já, acho que há 5 ou 6 anos,
e a gente vem sempre, você está sempre à frente desses assuntos, das questões da pauta feminina, dessa questão da igualdade, do respeito. Você tem aqui meus parabéns, realmente meu reconhecimento, que o seu trabalho no tema é fantástico. E a gente precisa realmente continuar divulgando e trabalhando muito, como você falou. Já existem vários mecanismos, eu acho que Santos já é uma cidade muito diferenciada, realmente a gente tem que enaltecer aquilo que a gente tem de bom. Aqui, o nosso governo, ele já tem uma infraestrutura maravilhosa, nós temos aqui, como você falou, a delegacia 24 horas, apenas no estado de São Paulo inteiro. Existem algumas na cidade de São Paulo, existe Campinas, Sorocaba e Santos, só isso. Isso tem que ser uma prática, isso tem que ser uma questão para todas as cidades. Então, vocês vejam como a gente ainda está longe, distante de ter aí uma condição boa, né, para que todos possam vir. Porque qual é o maior momento de angústia e dos maiores conflitos? É quando estão todos em casa, no cotidiano normal, o marido que saiu para trabalhar voltou para casa, à noite, final de semana, são os momentos que há maior gravidade das questões. Então, por isso a importância da gente ter a DDM 24 horas, da gente ter todos esses serviços de apoio disponíveis em todos os dias, o tempo todo, e para isso a gente precisa de muito trabalho do governo federal, estadual e municipal. Só uma esfera não dá conta de jeito nenhum, e é preciso que todos, então, cada um faz um pouquinho, e que haja pressão da sociedade civil, com mais lives como essa, com mais movimentos, com mais destaque, para que a gente possa ir realmente falando a esse respeito e conquistando mais serviços. É isso aí, estou monitorando aqui os áudios. Olha, tem bastante mensagem, Isabela, vou tentar ler aqui, porque nosso tempo já está caminhando para o final. Wellington coloca, as escolas têm papel central na discussão e promoção da equidade desde a educação infantil. Perfeita colocação. Agora, então, a gente tem que torcer para a aprovação no Senado do Fundeb, do jeito que ele está, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica, que até 2026 a União vai aumentar o seu orçamento, o seu repasse em até 23%, sendo que desse total, 5% direcionado para educação infantil. Perfeita colocação. A Remourão coloca, no caso, em alguns lugares não há delegacia de mulheres, e por muitas vezes essas mulheres vão dar queixa, e muitas delas nem são atendidas. Como agir nessas situações? Se não há delegacia da mulher, ela tem que ir para uma delegacia comum, aonde esteja aberta, ela vai, qualquer lugar é apto para receber essa denúncia, para fazer o BO, não é só a delegacia da mulher. O que existe é um atendimento preferencial, um atendimento especializado na delegacia da mulher. Mas mesmo havendo a delegacia da mulher, a mulher que se preferir, porque é mais perto da casa dela, ela pode ir para a delegacia que está mais ao alcance dela. Não pode haver nenhum tipo aí de dificuldade para ela. Perfeito, Isabela. Tem aqui, a Andréa coloca, não são privilégios, e sim equidade, pois naturalmente já estão em desvantagem. A Freire coloca, e olhe lá, ele será o provedor. Wellington coloca de novo, é um momento precioso para fazê-las entender a respeito, a diversidade e a tolerância, né? Aqui falando sobre muito respeito, que respeito é igual à educação. A Kelly coloca, onde a violência termina é onde a vida recomeça. Muitas pessoas vão buscar esse incentivo e utilizar a lei. Perfeito, Kelly. Muito obrigada. Maria de Lourdes Medeiros colocando live maravilhosa, esclarecedora. Parabéns. Todos aqui falando parabéns. Andréa, muito obrigada. Muitos elogios, Isabela. Muito bom receber este carinho todo, né? Isabela, gostaria de reforçar aqui os números, as ferramentas que as mulheres, a sociedade tem em mãos para fazer as denúncias, né? Então, hoje a gente tem aí um leque importante e que precisa ser disponibilizado a essas mulheres, né?
Sim, o Disque 180, ele é do Ministério da Mulher e da Família, e ele é para denunciar. Então, quando você tem uma suspeita ou você tem um caso concreto, você sempre liga 180 para pedir apoio. E eles vão te dar todo um arcabouço aí de medidas, de orientações, para que você possa dar esse encaminhamento. E eles mesmos já tomam várias iniciativas. Agora, diante de uma situação de emergência, está ocorrendo a agressão, a situação é grave, chama 190, que é a Polícia Militar, e eles vão lá te atender. Para quem já tem uma medida protetiva, então aí existe já os aplicativos de pânico, que você aciona, você vai estar sempre sendo monitorada, e quando você pressionar o botão por alguns segundos, imediatamente já vai vir a viatura, vem o socorro para você. Mas isso é para quem já tem a medida protetiva deferida. Então, é uma tranquilidade a mais para a pessoa saber que ela tem esse apoio. Se ainda não tem a medida protetiva, na urgência, na emergência, diz 190 que já vai vir a viatura. Ou, se você ainda está no processo, é uma coisa que não é tão urgente, diz que 180. Temos aqui a contribuição do Sérgio Rezende Pérez, um grande beijo, meu amigo, muito obrigada por estar sempre presente. Ele diz, o Estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, conta atualmente com 133 delegacias da defesa da mulher, distribuídas pela capital e interior. Entre essas, 10 DDMs funcionam 24 horas. É verdade, Sérgio, importante lembrança e uma vergonha. Alguém pode falar, mas tem a delegacia normal, por que a mulher não pode ir? Porque é uma situação diferenciada e precisa ter um atendimento diferenciado e especializado. Ponto. É um direito da mulher. É um direito. Aqui, por exemplo, em Santos, tem o Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, que está lá no plano, garantia de direito, delegacia 24 horas. Ainda bem que nós conseguimos aqui, mas nós temos outros 8 municípios na Baixada e que merecem a mesma atenção, né, Isabela? Outra coisa que é importante a gente colocar, que agora em tempos de pandemia, embora o IML esteja fechado, quando você vai ao hospital ou pronto-socorro, toda essa documentação já serve como prova da agressão. Você não precisa do laudo do IML para levar à frente essa denúncia, tá? Então, não fiquem preocupados, porque, não, o IML está fechado, então não tem como fazer, ou a delegacia está difícil de ir. Você pode fazer a denúncia eletrônica, agora a violência contra a mulher também pode ser denunciada via eletrônica, e você pode se dirigir ao pronto-socorro, ao médico do atendimento, fazer os exames necessários, pegar o laudo, e esse laudo já vai suprir a documentação necessária. Excelente, minha querida. O pessoal está falando aqui que está dando um pouquinho de eco. Estou tentando baixar aqui ao máximo todos os áudios para melhorar um pouquinho aqui a situação. Não sei se agora melhorou, mas a gente está caminhando já para o final. Eu acho que a gente teve aí um momento bem importante e o que importa é a mensagem, né? Então, acho que a gente deixou uma mensagem aqui de fundamental para todas as mulheres, não só para as mulheres, para a sociedade como um todo. Como bem a Isabela disse, o segredo está na educação. Márcia Paiva coloca aqui, muito obrigada pela sua participação, Márcia. Solange, muitos esclarecimentos importantes. É isso que fica, né? A nossa mensagem nesse dia dos 14 anos da Lei Maria da Penha, um instrumento que deve ser sempre valorizado, falado, ensinado, trabalhado, alertado. Então, que a gente tenha neste mês, pelo menos neste mês, este assunto fortalecido para que ao longo do ano, a gente vá trabalhando aos poucos, né? Cada item, para que as nossas crianças, os nossos jovens já cresçam sabendo que há um importante instrumento de defesa para a sociedade. É isso que importa e nós estaremos aqui sempre para falar sobre este instrumento. Isabela, quero lhe agradecer demais, mais uma vez aqui ao nosso lado, com a gente,
sempre aí prontamente atendendo os nossos pedidos. Muito obrigada, e nós vamos aí, temos muito que trabalhar juntas, numa rede, num coletivo, né, Isabela? Só assim que dá certo, porque a sociedade precisa caminhar junta, porque o nosso objetivo é o mesmo, né? O bem do próximo, o bem para todos. Então, quero lhe agradecer imensamente pelo tempo aqui que você ficou com a gente, Isabela. Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre importante, é uma causa que eu trabalho como voluntária, que eu acredito realmente de ser de suma importância para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igual, mais respeito. E vamos, então, aqui o mês Agosto Lilás, que é o que representa aí essa luta pela igualdade, pelo respeito, e que todos, para quem está vendo aqui, até pus umas flores lilás aqui, não sei, ali. Então, vamos aqui todos compartilhar, é importante a gente compartilhar todas as mídias, os posts que vocês forem vendo, porque isso tudo colabora para uma conscientização de todos, para quem não sabe o que significa, o que é. Então, Agosto Lilás é o mês da reflexão sobre as causas de violência, sobre as causas de igualdade de gênero, e vamos todos, então, falar sobre o assunto e colaborar para que a gente tenha essa sociedade melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Aqui presente com a gente a Ana Maria, que é do Conselho Estadual da Condição Feminina, presente aqui com a gente. Muito obrigada, Ana Maria. E a todos que participaram, Kátia Cação aqui com várias contribuições. Nós temos aqui o tempo, a regressiva contando no Instagram, então quero deixar um grande beijo a todos que participaram, deixaram mensagens no Facebook, no YouTube, no Instagram. Muito bom, compartilhe essa boa informação. É só assim que a gente vence na sociedade, né? A tecnologia está aí para nos ajudar a compartilhar informações que vão servir para aqueles que mais necessitam. Então, um grande beijo, Isabela, no seu coração. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Tenha certeza que você transforma vidas. Muito obrigada. Obrigada a todos aqui do Instagram. Obrigada a todos do Facebook, meus amigos sempre presentes aqui. Um beijo, Maria de Lourdes. Estou com saudade de você, com saudade de todos, né? Porque a gente está tão distante, pertinho, mas distante. Então, sintam-se abraçados. Um beijo no coração de todos vocês. Um ótimo final de semana. Obrigada, Isabela. Um beijo. Tchau. Tchau.